A história começa com Naoto, nosso protagonista, saindo apressado para buscar a irmã na escola. Os amigos, porém, já não compram muito essa desculpa. Estão acostumados a ouvir a mesma resposta sempre que o chamam para sair. Alguns até estranham o quanto ele vive colado na irmã, mas preferem guardar esse pensamento para si. Logo passamos a conhecer melhor Naoto, um aluno do ensino médio. Em um momento mais calmo, seu amigo Tokui se aproxima e pergunta se ele pode conversar um instante. Ele sugere que montem um grupo mais descontraído. Naoto fica em dúvida. Precisa cuidar da irmã e ainda pensa em procurar um emprego, então não sabe se daria conta de tudo. Tokui, impressionado com o senso de responsabilidade dele com a família, comenta que acha isso admirável. Como Naoto também tem um laço muito forte com o avô, Tokui entende bem esse sentimento. Naoto gosta da companhia dele, principalmente porque é o único que não vê a dedicação dele à irmã como algo estranho. De repente, Izihara surge na frente de Naoto, deixando-o meio constrangido. Ela conta que está organizando um canteiro de flores e queria convidá-lo para ajudar. Mas mais uma vez Naoto recusa por causa das obrigações com a irmã. Izihara entende e diz que pode deixar as anotações na casa dele depois. Antes de ir embora, chama-o de irmãozinho com um sorriso. Já em casa, Naoto decide preparar um omelete para a irmã. Ela se surpreende com o prato. Mesmo que o resultado não tenha ficado perfeito, agradece e diz que está delicioso. É nesse momento que a tia Tan aparece de repente. Ela tem um jeito meio excêntrico e quase sempre fica isolada no quarto. Apesar de ser a responsável pela casa, nunca a vê em sair para trabalhar. Com seu ar enigmático, comenta que Suzushiro teve a sorte de herdar a aparência da mãe, enquanto Naoto, segundo ela, puxou totalmente ao pai. Antes de ir embora, coloca a mesada nas mãos dele, uma quantia até generosa. Sugere que compre algo para alegrar ainda mais a irmã. Mesmo assim, Naoto não consegue evitar um certo arrepio quando está perto da tia. Na manhã seguinte, a irmãzinha desperta cedo, como sempre, pedindo que Naoto ajeite seu cabelo. Ela admite que se sente sozinha e tem medo de não conseguir viver sem o irmão, especialmente depois que os pais morreram 2 anos antes. Após a tragédia, Naoto e Shiro deixaram a antiga casa em Shinshu e passaram um período indo de parente em parente, até que há um mês se instalaram na casa da tia nos arredores de Tóquio. Apesar da dor que carrega no peito, Naoto não pode se dar ao luxo de parar. Ele precisa correr para a escola. No caminho, Shiro observa as plantas brotando pelo chão e comenta que a mãe adorava cultivar flores. Naoto pergunta se ela gostaria de ganhar algum presente, já que ainda não tinha dado nada especial. Ela se empolga na hora e os dois combinam de sair juntos depois. Mas de repente, Naoto sente um arrepio estranho e pede que Shiro volte direto para casa. A cena corta para Naoto suspirando por uma colega da classe. Tokui o aconselha a esquecer essa garota, afirmando que ela está fora do nível dele. O amigo ainda comenta que ela chegou a recusar a proposta de um olheiro de um catálogo famoso de modelos. Ao mesmo tempo, surge o nome de uma nova aluna, Tachibana Satsuki, que acabou de se transferir para a turma ao lado. Mais tarde, Satsuki aparece chamando por Naoto repetidas vezes. Ele tenta fingir que não escuta, mas acaba cedendo e a provoca, chamando-a de destruidora de jardins. Ela demonstra uma felicidade sincera por revê-lo depois de 6 anos. Já Naoto reage com irritação, incomodado por perceber que vinha sendo seguido. Ela diz que só queria conversar. Para ele, o sumiço inesperado dela no passado ainda dói como uma ferida que nunca cicatrizou. Quando ela o abraça por trás, Naoto pede que o solte, mas afirma que vai ouvir o que ela tem a dizer. Enquanto isso, Shiro caminha pela cidade procurando um presente. Ao observar uma família sorridente reunida, tem um estalo. Quero um jardim para dividir com meu irmão. Naoto a encontra e a acompanha até em casa. Lá, ela revela seu desejo. Ele explica que não possui um quintal onde possam plantar algo assim. Shiro se irrita, lembrando que ele prometeu dar qualquer coisa, mesmo que custasse caro. Nesse instante, a tia Tamayo surge oferecendo o próprio quintal, que nunca utilizou, mas avisa que o lugar está tomado pelo mato, e que será preciso limpar tudo antes de começar a plantar. Quando chegam ao terreno, Naoto percebe que a situação é ainda pior do que imaginava. E para sua surpresa, Satsuki aparece novamente, dizendo que ainda precisa conversar. Ele não quer escutar. Sente que está a um passo de conquistar uma vida tranquila ao lado da irmã, e tem medo de que ela estrague tudo. Mesmo assim, Satsuki insiste que tudo não passou de um grande mal-entendido. Num impulso inesperado, ela se aproxima e o beija, de maneira intensa. O beijo é tão inesperado que Naoto fica completamente zonzo, apagando logo em seguida e despertando já em seu quarto. Sua tia surge de repente e deixa um recado bem claro. Nada de atitudes impróprias no jardim, ou ele será expulso de casa. E ainda completa dizendo que sua amiga de infância assistiu a tudo. No dia seguinte, ele vai para a escola ao lado da irmã, que segue emburrada. Ela afirma que vai cuidar do jardim sozinha e que ele pode ficar à vontade para andar com Satsuki. Naoto estranha, pensando que a irmã parece não se lembrar dela. A cena muda para Izihara, que ainda está abalada depois de presenciar o beijo entre Satsuki e Naoto. Ele se aproxima, pede desculpas por não ter comparecido à reunião e avisa que também não poderá ir naquele dia. Em silêncio, Ishihara imagina que ele deve estar ocupado demais com seus beijos. Mesmo assim, não deixa de notar como Naoto é atencioso com a irmã, algo bem diferente da relação conturbada que ela tem com o próprio irmão. Sem perceber o clima, Naoto comenta que o irmão de Ishihara tem sorte por tê-la como irmã. De repente, Satsuki aparece e começa a provocar Ishihara, apertando seu corpo de maneira exagerada.
Izihara logo percebe que Naoto parece se interessar por garotas com curvas mais marcantes. Sem saber como reagir, Nao segura Satsuki e sai correndo com ela dali. Já no terraço da escola, Satsuki entrega a ele uma ferramenta, a mesma que usou anos atrás para destruir o jardim da família dele. Naoto é tomado por lembranças do dia em que se conheceram. Ele a acolheu como um verdadeiro cavaleiro e até dividiu frutas com ela. Os dois se tornaram próximos, até que de repente ela desapareceu depois de arruinar o jardim. De volta ao presente, Satsuki evita explicar por que fez aquilo. Mesmo assim, ela afirma que quer se desculpar de verdade e diz que não se importaria caso ele quisesse tirar vantagem da situação. Naoto pergunta o que ela realmente pretende com aquilo. Sentindo-se magoada pela frieza dele, Satsuki se afasta sem explicar muita coisa, deixando Naoto perdido e com a estranha sensação de que acabou virando o vilão da própria história. Mais tarde, de volta à sala, Tokuyo chama avisando que foram convocados para a sala de audiovisual. Já Ishihara, por outro lado, passa direto por ele e o ignora completamente, o que machuca Naoto mais do que ele gostaria de admitir. Ela evita até mesmo cruzar olhares durante o resto do dia. E como se não bastasse, Satsuki surge outra vez, agora segurando Shiro nos braços. Naoto corre na direção delas e exige que a solte imediatamente. Mesmo ouvindo o pedido, Satsuki continua parada, sem demonstrar a intenção de obedecer. Naoto tenta manter a calma e avisa que se ela não largar o que está segurando, será obrigado a derrubá-la. Satsuki, porém, conhece bem o coração dele e sabe que ele não machucaria ninguém, nem em uma situação extrema. Ainda assim, Naoto sente que não tem escolha. Ele sempre fará qualquer coisa pela irmã. Shiro, vendo tudo aquilo, sente um desconforto enorme e não sabe onde esconder o rosto de tanta vergonha. Então ela se aproxima de Naoto e o abraça, explicando com tranquilidade que Satsuki só estava tentando ajudá-la. Depois de ter tropeçado, foi Satsuki quem a levantou e ainda conseguiu convencê-la a ajudar no jardim. Ao ouvir isso, Naoto se recorda de como Shiro sempre demonstrou certo ciúme quando ele se aproximava de outras garotas. No fundo, ela realmente não gostava muito da ideia. Porém, como Satsuki sempre fez parte da vida deles desde a infância, Shiro nunca se incomodou tanto com a presença dos dois. Continuassem amigos. Enquanto isso, Satsuki demonstra entusiasmo por finalmente poder ajudar Naoto com o jardim. Em um momento mais calmo, no caminho de volta para casa, ela comenta que aquele terreno que agora pertence à família dele já foi da família dela no passado. A revelação deixa Naoto surpreso. De repente, Izihara surge por ali e encontra os dois juntos. Ela pergunta se Naoto pode acompanhá-la para comprar os materiais do comitê. Mesmo sem muita disposição, ele está quase recusando. Mas Satsuki o tranquiliza, dizendo que continuará auxiliando Shiro na jardinagem. Já na loja, enquanto escolhem os produtos, Ishihara pergunta de forma direta se ele está namorando Satsuki. Naoto responde que não, e o alívio estampado no rosto dela é imediato. Logo depois ela se despede e vai embora. No caminho de volta ele reencontra Satsuki e Shiro. Ao vê-lo, Shiro começa a chorar, e entre soluços diz que o odeia. Tentando animá-la, Naoto revela que comprou uma pá só para ela. A estratégia dá certo e o humor de Shiro melhora na mesma hora. Mais tarde, Jimo volta para casa, Naoto encontra Satsuki já no jardim. Ao vê-la ali por um instante, percebe como ela está bonita, algo que não tinha notado antes. Ainda assim, lembra de todos os truques que ela já usou e decide que não vai cair neles novamente. Quando olha ao redor, percebe que o espaço está totalmente limpo e organizado. Satsuki. A garota decide explicar para a tia que os dois não estavam fazendo nada de errado, mas ele acha melhor não dizer nada, pois isso só complicaria ainda mais as coisas. De repente, sua irmã aparece no local perguntando se aconteceu alguma coisa de errado. O Atari convida Suzu, sua irmã, para passear um pouco. A garota está bem cansada e gostaria de ser carregada, e o Atari aceita. O garoto diz para Satsuki ir para casa antes que escureça. Andando com sua irmã, o Atari pergunta por estar sendo seguido. Ela explica que a casa dela é para aquele lado, então não tem muito o que fazer. A garota pergunta se ele vai mesmo se mudar da casa da tia. O Atari sabia que uma hora ou outra eles seriam expulsos, mas não esperava que isso aconteceria tão rápido. Desta vez parecia que iriam conseguir ficar mais tempo. Suzu gostaria de saber porque o Atari foi morar com a tia, mas ele não quer contar. Ela o pega pelo colarinho e diz que eles não são estranhos para ficarem com segredos. Ela sabe tudo sobre o Atari e seus pais. O Atari conta que Tamayo era simplesmente a próxima da fila para aturar eles. Seus parentes nunca aprovaram o casamento dos pais, então eles nunca foram bem vistos pela família. Ao se aproximar do garoto, Satsuki acha que isso significa que pelo menos ele não é contra morar com os dois, então oferece para o garoto algumas sementes para que ele possa usar. Se acabar sendo expulso mesmo, Suzu pode morar com ela. Ela mora sozinha e está tudo bem se forem os dois. Saindo correndo do local, o Atari fica observando. Depois de um tempo, Suzu pergunta se Tamayo ficou brava com ele de novo. Mesmo que o Atari seja expulso, ela só quer que ele não a abandone. O garoto jamais faria isso. A cena muda para Tamayo, que acabou perdendo os óculos. Ao olhar para o chão, nota que o gato está com eles. Saindo do banheiro para pegá-los, dá de cara com o Atari, que apareceu para falar com ela. Fica envergonhada e o empurra, se tranca no banheiro e pede para que ele vá embora logo. O Atari se ajoelha em frente à porta dizendo que tem pensado bastante. Quando ela deu permissão para que eles usassem o jardim, pelo menos isso significava que concordava que Suzu e ele ficassem por um tempo. Depois de plantadas as sementes, eles terão que cuidar das plantas todos os dias até a colheita.
O Atari não sabia, mas as cebolinhas demoram 1 ano para crescer, e os aspargos podem levar até 3 anos. Sua tia o chama de ridículo, e diz que ele está interpretando tudo errado. O Atari tem certeza de que eles são apenas um incômodo para ela, mas gostaria de ficar mais um pouco. Além disso, ela é a única pessoa com quem convivem e que fala com eles normalmente. Ao abrir a porta, ela pede os óculos de volta. Quando ele entrega, ela volta a enxergar normalmente e pergunta se Satsuki é a namorada dele. Fica envergonhado e diz que Suzu é apenas uma amiga de infância que só está ajudando no jardim. Nem está em condições de pensar em namoro ou amor. Precisa cuidar da irmã, que ainda é uma criança. Tamayo acha que ele deveria levar isso um pouco mais a sério, já que está fazendo isso por Suzu. Suzu pergunta se ela não gostaria de plantar também, mas Tamayo acha isso muito trabalhoso. O Atari pergunta se é verdade que o pai dela disse que a família tinha uma horta e que por isso começaram uma plantação. Ela quer que ele fique calado, não quer ser lembrada do irmão, e isso a irrita e ela sai logo do local. O Atari percebe que ela realmente odeia muito seu pai. No dia seguinte, os dois vão para o colégio. Satsuki fica feliz que eles não foram expulsos e conseguiram escapar do pior. O Atari queria saber por que Satsuki está tão próxima logo de manhã. Ela pergunta por estar sendo encarada e acha que ele deve estar pensando em algo safado, mas não é isso. E ele acha melhor não dizer no que estava pensando. Ao chegar em casa, eles ficam felizes por estarem conseguindo limpar o jardim, que está ficando muito bom. O Atari vê a prova que Suzu deixou em cima da mesa e gostaria de saber se deveria se preocupar com aquilo. Ela explica que pode sim se preocupar porque a situação está ficando complicada no colégio. Nesse caso, Suzu gostaria que ele a ajudasse com as matérias. Ela não consegue aprender tudo sozinha. Desde que se mudaram, o Atari não tem ajudado com os estudos. O garoto percebe que não tem escolha, mas gostaria que ela não contasse sempre com ele, porque uma hora ou outra vai precisar se virar sozinha. Suzu precisa crescer um pouco, mas ela mora com ele e pretende morar para sempre com o Atari, então não precisa se mudar. Ao chegar no colégio, a garota mais popular convida o Atari para estudarem juntos para as próximas provas. Poderia ser no próximo fim de semana. O garoto fica surpreso, pois não se considera tão inteligente quanto ela. Acha que só vai atrapalhar, mas ela não vê problema em estudar com ele. A garota pensa que é mais fácil se esforçar quando se estuda acompanhado. De repente, uma das amigas aparece chamando Yakari para estudar. Antes de sair, ela quer que o Atari pense com carinho se vai conseguir ir. O Atari fica surpreso por ter sido convidado pela garota mais popular do colégio para estudarem juntos, mas acha que ela só está sendo educada. De repente, Tokui aparece parabenizando o Atari pelo convite. Tokui havia dito para ele não ir atrás dela, mas parece que os dois estão se dando bem ultimamente. Vai torcer pelos dois caso o Atari queira mesmo um relacionamento. O Atari nem se acha à altura de ficar com Ishiara. Só o fato de Yakari ser amigável com ele já parece mais do que suficiente. Mas seja como for, seu amigo deseja boa sorte. O Atari até gostaria de namorar a garota, mas sabe que Suzu não iria permitir. No fim das aulas, o Atari esquece o guarda-chuva e está chovendo bastante. De repente, Satsuki aparece entregando um guarda-chuva para que ele possa ir para casa sem se molhar. Ela sempre carrega 2 guarda-chuvas, então emprestar um não seria problema. O Atari entende o motivo de não tê-la visto de manhã. Satsuki tinha ido até a casa dele, mas achou melhor não atrapalhar ao ver ele e Suzu juntos. Durante todo o caminho da casa até a escola, ela ficou observando os dois de longe, a uns 5 metros de distância. Depois de ouvir essa explicação, o Atari decide aceitar o guarda-chuva, mas se quiser, eles também podem dividir um. No entanto, o Atari não aceita, e Yakari esteve o tempo todo esperando para chamar o Atari para irem para casa juntos, dividindo o guarda-chuva. Mas Satsuki chegou primeiro e ela saiu correndo. Ao chegar em casa, ele lembra que precisa buscar a irmã, mas não sabe onde deixou a capa de chuva. Ela veio com um colega de classe que também tinha um guarda-chuva. Ao dizer que veio com um amigo, o Atari fica meio estranho e decide ir para a loja de conveniência. Ele não entende por que está fugindo. Poderia simplesmente elogiá-la pela nota e dizer que ela tinha um guarda-chuva extra na escola. Além de estar sendo gentil com o amigo, ele sabe que é o único que ela tem, e sem ele ela estaria completamente perdida. É por isso que para ele Suzu é o centro de tudo. O garoto não sabe o que fazer. Ao olhar para o lado, percebe que Satsuki está indo embora para casa sem guarda-chuva, e não entende por que todo mundo mente para ele. Ela pergunta se o Atari brigou com a irmã, respondendo que não. O garoto percebe que ela continua tomando chuva e decide dar sua blusa para ela. Satsuki fica feliz pelo fato do garoto ser bem bonzinho. Ao chegar na casa da garota, o Atari nota que ela mora bem perto da sua casa. Fica a menos de 3 minutos andando. No entanto, a casa de Satsuki parece que está caindo aos pedaços. Ao entrar, Satsuki pergunta se ele não vai embora. Ficando em dúvida, o puxa pelo colarinho e diz que se quiser ficar na sua casa não é contra. O Atari lembra que sua irmã está sozinha e precisa ir ver se ela está bem. Satsuki fala que a garota já tem 10 anos de idade e não se importa de ficar um tempo sozinha, mas o Atari fica inseguro quando não coloca a irmã em primeiro lugar. Ele a empurra e pede para que não diga algo assim. Gostaria que ela parasse de falar como se soubesse de tudo. Satsuki não tem como saber como é a situação atual dos dois, então ele sai da casa da garota para ir embora. Na realidade, Satsuki sabe sim. Nesses últimos 6 anos sempre esteve com eles. A cena muda para o Atari. Voltando para casa, ele sabe que Suzu é como um escudo para evitar interagir com outras pessoas, mesmo de forma extrema, mas conseguiu lidar bem com tudo desse jeito.
Se pergunta se existe algo que ele priorizaria além de Suzu, e logo vem Yakari em sua mente. Ao chegar em casa, Suzu estava preocupada com o irmão. O Atari pergunta se pode estudar com Yakari. Ela começa a chorar, dizendo que ele havia prometido que a ensinaria. O Atari vai ajudá-la sempre antes de ir dormir, mas para Suzu isso não é o suficiente. Ao mostrar a prova em que tirou 100, ela a joga na casa do vizinho. Suzu quer ficar com seu irmão para sempre. No dia seguinte, o Atari acaba ficando doente. Sua irmã não quer ir para da escola de jeito nenhum. Depois de insistir bastante, a garota decide ir. Então o Atari aproveita para dormir um pouco. E quando acorda, Satsuki aparece trazendo um remédio para ele colocar você sabe onde. Mas ele não vai tomar esse remédio de jeito nenhum. Quando menos espera, Yakari bate na porta preocupada com o Atari. Então decide preparar um almoço para ele. Ao voltar para o quarto, Satsuki diz que quer voltar para casa. O Atari pede para que ela fique por um tempo. Ela supõe que o garoto está com medo de ficar sozinho com Yakari. Então decide ser uma cupido. De repente, Yakari bate na porta e entra sem dizer nada. Sem ter tempo, Satsuki se esconde debaixo da coberta. E se você quer ver o próximo episódio, se inscreve e ative o sininho para não perder mais. O Atari está bastante envergonhado pelo fato de o garoto estar em uma situação um tanto quanto complicada. O garoto está pensando muito e em sua mente só vem o que aconteceu. Logo em seguida, a garota percebe que tem um supositório em cima da cama e acha o garoto bem safadinho. O Atari explica que foi a Satsuki quem trouxe, e Yakari fica com ciúmes por Satsuki ter aparecido antes dela. O garoto está cada vez mais nervoso. Não pode deixar que sua amiga pegue os dois nessa situação. Enquanto está envergonhado, Satsuki percebe e permite que o Atari deixe todo o seu peso em cima dela. Yakar pergunta se está tudo bem. Ela acha que ele ainda deve estar muito mal. Está suando bastante e provavelmente está com febre. O garoto só não quer ser descoberto. Ao tentar ver se ele está com febre, o Atari não quer deixar. Quando Yakari coloca a mão na cabeça dele, ele fica ainda mais envergonhado e aperta cada vez mais Satsuki. O garoto já não aguenta mais e acaba deitando. Logo depois, Yakari sai da casa do garoto e, por sorte, eles não foram descobertos. Atari pede que Satsuki vá embora o quanto antes por estar muito nervoso. A cena muda para Yakari, que está bem envergonhada por Satsuki ter chegado na casa de Atari antes dela. Ela lembra que Atari disse que ela era apenas uma amiga de infância e nada mais. A garota está nervosa, mas pensa que talvez não tenha significado nenhum e que os dois não estejam namorando. A garota gosta dele há muito tempo, quer que o Atari melhore logo para que possa voltar ao colégio. A cena volta para o Atari, que está experimentando a comida da Yakari e acha horrível. A comida é tão ruim que tem gosto de sangue e o garoto quase desmaia. Mesmo assim, decide comer para não fazer desfeita. A cena corta para Satsuki. Ela está plantando quando Suzu aparece. A garota pergunta se ela gostaria de ajudar, ao invés de só ficar observando. Satsuki explica que o Atari havia dito para ela ir embora, mas as ervas daninhas no jardim o incomodavam. Ao se aproximar de Satsuki, Suzu está triste por achar que seu irmão não gosta mais dela. Pensa que ele acredita que ela já tem idade para se virar sozinha. Satsuki acha que o Atari deve melhorar mais rápido se tiver a garota ao lado, mas Suzu acha que isso não é verdade. Suzu está prestes a arrancar uma planta, mas a garota pede para que não faça isso. Ela é chamada de planta companheira. Elas se completam, compartilham nutrientes entre si e repelem insetos uma da outra. Quando estão juntas, se apoiam e crescem fortes. Logo depois, Suzu decide dar uma olhada no seu irmão, mas antes de ir, gostaria de perguntar para a garota o que aconteceu 6 anos atrás. Quando voltou ao passado, ela destruiu tudo, e ao ver o que aconteceu, uma pessoa agradeceu por isso e foi embora logo em seguida. Voltando ao presente, Suzu quer saber quem era aquela pessoa. Agachando, pergunta de quem ela está falando, pois não havia ninguém naquele dia. Satsuki pergunta se ela já falou com o Atari sobre esse assunto alguma vez. Diz que por ser pequena na época pode ter se confundido. Pede para que não conte para o Atari, já que eles brigaram no dia anterior e sai logo depois. A cena volta para o passado quando tiveram que limpar a plantação que Satsuki destruiu. O Atari não entende o que aconteceu, já que ela sempre ajudou com a plantação. Ele ficava se perguntando se a garota havia deixado de gostar dele. A cena volta para Suzu, que lembra desde quando seu irmão conheceu Satsuki, ele tem brincado menos com ela. Ela queria passar mais tempo com ele, mas não consegue mais. Mesmo assim, quando ele ficou triste, ela foi lá para animá-lo. Sempre soube que provavelmente havia um motivo para Satsuki ter destruído a plantação, mas durante todo esse tempo queria seu irmão só para ela. Então pede desculpas para Satsuki. No dia seguinte, o Atari percebe que sua irmã trocou de roupa e se arrumou sozinha. A garota não quer mais ser um fardo para o irmão, e a partir daquele dia vai fazer as suas próprias coisas. A cena muda para o Atari no colégio, que não conseguiu trocar nenhuma palavra com Yakari, e está triste por isso. Quando menos espera, seus colegas de classe aparecem dizendo que é melhor desistir da garota se quiser ter uma vida pacífica no ensino médio. Entre os meninos do colégio existe uma certa hierarquia, e como ele chegou agora, não tem esse direito. Seu amigo explica que os dois moram próximos e sempre estudaram juntos no fundamental. Ela sempre se destacou muito mais do que as outras pessoas. Não teria sido tão ruim se fossem só olheiros e fãs, mas ela já se envolveu em situações assustadoras por causa disso. Ao voltar para casa, encontra
Yakari recebendo declarações, mas ela recusa todos eles. Olha para o Atari indo embora e o chama. Agradece pela comida que ele deixou no dia anterior. O Atari fica morrendo de vergonha e decide ir embora, mas ela pergunta se ele quer estudar com ela na biblioteca. Todo envergonhadinho, ele aceita. Ao chegar na biblioteca, o Atari quer saber por que ela está sendo tão legal com ele. A garota também fica envergonhada e explica que é porque ele é um aluno transferido. E como estão no mesmo comitê, o professor coordenador pediu para ajudá-lo. Mas esse não é o único motivo. O Atari não é igual aos outros garotos. Eles já se encontraram uma vez. Antes de se transferir para o colégio, ela estava se trocando, e o Atari entrou correndo atrás de sua irmã, nem percebendo que ela estava se trocando. Voltando ao presente, o Atari pede desculpas e diz que nem lembrava de ter feito isso, mas a garota pede para que ele se acalme, pois prefere que ele nem lembre de algo tão constrangedor. O Atari lembra que sua irmã havia se perdido no meio do dia, então ele estava completamente distraído, e acha que o garoto está sempre pensando na sua irmãzinha. Mas todo esse tempo, o Atari percebeu que isso nem sempre é bom, e a Kari, por outro lado, acha que não tem nada de errado. Ela acha maravilhoso que ele se preocupe tanto com a irmã. Talvez ela tenha outra visão, mas parece que todos os meninos só pensam em garotas. Assim como as meninas da turma dizem, os garotos falam descaradamente sobre coisas Plarson de 18. Aquelas pessoas que estavam incomodando Yakari sempre pedem para acompanhá-la no caminho de casa, mesmo que ela já tenha recusado várias vezes. A garota às vezes sente medo por sempre ser perseguida por essas pessoas esquisitas. Mas o Atari é a única pessoa que não é assim. O garoto é genuíno, honesto, gentil e puro com os outros. Só o Atari é diferente dos outros meninos. Perto de se declarar, a garota percebe que falou demais e diz que precisa ir embora para casa. Ao sair da biblioteca, acaba encontrando Satsuki e pergunta se está esperando o Atari. Respondendo que sim, ela sai correndo logo em seguida. A cena corta para o Atari junto de seu melhor amigo. Depois de contar tudo sobre Yakari, o amigo percebe que ela tem uma visão diferente dele, que ele é puro e não tem desejos quentes. Esse tempo todo, o Atari pensou nisso. Achava que talvez fosse uma maneira indireta de dizer, não se considere um parceiro romântico. Mas o seu amigo acha que não é isso que ela quis dizer. Aconteceu muita coisa com ela esse tempo todo. O Atari decide que vai se livrar de todos os desejos da carne. Enquanto não trair esse ideal que ela tem na cabeça, significa que ambos vão continuar se dando bem. De repente aparece Satsuki dizendo que talvez não seja assim. O seu amigo percebe que ela é a bela garota da turma, sei que todo mundo está comentando. Ao chegar em casa, o Atari está estudando tudo o que foi passado a ele pela Yakari. Mas lembra dos garotos falando que ela é linda e tem belas curvas. Mesmo não querendo pensar nesse tipo de coisa, a única coisa que vem à sua mente são coisas que os casados fazem. Lembra que havia sofrido bastante quando estava deitado com Satsuki e gostaria que tivesse sido com Yakari, mas sabe que não pode ficar pensando nesse tipo de coisa e pede desculpas a ela em seus pensamentos. Ao olhar para o lado, Suzu está olhando para ele com uma cara de poucos amigos e logo decide ir ao banheiro. A cena corta para Yakari, que está tomando banho e tem certeza de que para Satsuki o Atari não é só um amigo de infância. Na sua mente vem apenas a conversa que teve com ele. Sabe que com o Atari pode conversar sobre diversos outros assuntos. Precisa criar mais coragem para se declarar a ele. No dia seguinte, Suzu está brava com o garoto pelo fato de ele ficar falando o tempo todo que não deve pensar nisso, e mesmo assim ficar o tempo todo pensando nas coisas. É por conta disso que ele mal dormiu. Ambas acham o garoto muito esquisito. Ao chegar no colégio, Satsuki percebe que ele está pensando o tempo todo na garota dos melões extra GG. Vendo que ele nem disfarça, fica com ciúmes, mas ela está brava pelo fato de ter molhado toda a sua roupa, e o Atari nem pediu desculpas. Graças a ele, teve que colocar toda a sua roupa para lavar, e agora está sem as roupas que você sabe da onde. Mas a garota pede para que não se preocupe, já que hoje tem apenas prova e vai ficar o tempo todo. De repente, Yakari aparece no local e o garoto percebe que se conversar com Satsuki, a reputação que tem com a garota vai por água abaixo. Andando juntos, fica o tempo todo olhando pelo fato de ela estar sem aquelas roupas. Yakari percebe que o Atari está o tempo todo encarando Satsuki. A garota decide ter coragem e chama o Atari para que possam sair. E se quiser pode levar Suzu também, aceitando quando menos espera. Um vento bate e levanta a saia de Satsuki. O Atari sai correndo e abraça sua amiga para impedir que suba. Todo mundo fica chocado e o Atari pede para que escutem. Não é isso que Yakari está pensando. Então ela sai correndo de volta para a sala de aula. Satsuki explica que o Atari entendeu tudo errado. Suzu emprestou uma cueca para que ela pudesse ir ao colégio. O Atari fica bravo pelo fato de não precisar ter ajudado, mas ela agradece mesmo assim e fica envergonhada. Desde então se passou uma semana e o clima com Yakari ficou péssimo. Depois disso se espalhou um boato de que Atari e Satsuki estão juntos. Então o amigo de Atari convida todos para irem à praia, e todo mundo aceita até Yakari. Ele convida até Satsuki, que aceita ir, se o Atari for. E assim termina mais um episódio. Se você gostou, comenta, saia, se inscreve no canal e deixa o seu like para ter a próxima parte. Voltando para casa, o Atari está muito nervoso pelo fato de todos irem à praia. Mas ainda é tão estranho o clima entre ele e Izihara que ele não consegue nem conversar com ela. No entanto, o maior problema que enfrenta no momento é ficar longe de sua irmã por 2 dias. Ele aposta que Suzu ficará brava e chorará. E o Atari também está muito preocupado. Sabe que será obrigado a levá-la junto. Ao chegar em casa, Suzu chega chorando, dizendo que foi convidada por todos os seus colegas de classe para ir a uma excursão para a praia no sábado, e que não poderá ver o Atari por 2 dias. O Atari percebe que isso é perfeito.
O garoto explica que estava pensando em levá-la junto, mas já que ela tem uma viagem oficial com o colégio, Suzu deve ir. A garota está preocupada em saber quem irá regar o jardim. O Atari decide pedir a Tamayo que faça isso por eles. Suzu tem certeza de que dará errado e que ela não aceitará. O Atari acredita que não custa tentar. Sua irmã quer saber se ele se lembrará dela caso fiquem 2 dias separados. O Atari afirma que jamais esquecerá sua irmã, mesmo que fiquem meses separados. Suzu decide que aguentará a tristeza, já que ambos não ficarão juntos. Então pede que ele vá com ela para comprar um biquíni. O garoto concorda. No dia seguinte, o Atari está pensando o tempo todo no fato de ter que ir a uma loja de roupas femininas. Sua amiga chega de repente, perguntando se ele gostaria que ela o acompanhasse. De qualquer forma, ela também queria comprar um traje de banho. Vendo que não tem outra escolha, ter Satsuki por perto seria de grande ajuda. O garoto não vê problema e aceita. Mas ao seu lado está Izihara, que fica com ciúmes ao ouvir ambos conversando. De repente, o amigo de Atari aparece e pergunta por que ela não irá junto. Envergonhada, ela diz que só atrapalharia. Além disso, há um boato de que Atari e Satsuki estão namorando. O garoto não ouviu isso da boca de Atari, então acha que deve ser mentira. Mesmo assim, Izihara já está cogitando não ir mais para a praia. O garoto pergunta se foi no 7º ano do ensino fundamental a última vez que Ishara tentou interagir com um menino. Caso aconteça algo como daquela vez novamente, ela aposta que o Atari acreditará nela. A garota pergunta se ainda dá tempo, e o garoto responde que é preciso correr. É exatamente isso que ela faz. A cena muda para o Atari, observando sua amiga de infância apenas de biquíni, e ele fica encantado com a garota. O Atari quer que ambas escolham o traje o quanto antes. Satsuki fica irritada. Aproxima-se de Atari e sente ciúmes. É claro que ela não tem seios grandes, mas o tamanho do seu busto é M, o que deixa o Atari envergonhado. Ao ver sua irmã, o Atari pede que ela use algo que cubra mais a barriga, e não a deixe à mostra. Então vira o rosto e decide procurar algo para vestir. Enquanto isso, Izihara está perseguindo o Atari, e se sente mal por isso, já que está parecendo uma perseguidora. De repente aparece uma vendedora atrás dela, perguntando se gostaria de ver algum biquíni. Ela quer algo mais comportado, mas ao ver Satsuki com um biquíni mais ousado, decide escolher algo mais chamativo, achando que não é nada tão provocante. Ao vestir, percebe que está realmente ousada. Do lado de fora, o Atari não percebe que é Izara, e fica envergonhado com pessoas que estão mais ousadas do que Satsuki. Ao entrar na loja, Suzu pede que o Atara ajude a se trocar. Entrando no vestiário errado, a garota fica bastante irritada e sai do local brava. Ao sair correndo, pede desculpas, dizendo que não era sua intenção. Ao ser chamado de pervertido, o Atari explica que realmente não foi intencional. A garota diz que não se importa de mostrar, mas ser vista é algo completamente diferente. Enquanto isso, Izihara está saindo da loja e encontra o Atari e Satsuki conversando. Então se esconde logo em seguida. Ao voltar para casa, o Atari está bastante envergonhado de forma repentina. Satsuki pergunta por o Atari e não conta às pessoas que ela é má. Caso contrário, o amigo do garoto nem teria a convidado para a viagem. Se contasse o que aconteceu no passado, se livraria do mal entendido com Izihara. Na mente de Atari, ele percebe que ela sabe que fez algo errado, mas o garoto diz que isso é um problema entre os dois. Suzu pergunta se pode sentar ao lado de Atari para que possam conversar. Satsuki diz que não. Apenas observar o garoto já é o suficiente, e é isso que ela vai fazer, cuidar de Atari. Voltando juntos para casa, encontram Izihara no meio do caminho. A garota pergunta se pode dizer algo a ele. Em seguida, pergunta se o Atari e Satsuki não estão namorando. O garoto responde que é apenas um mal entendido, mas para ela isso não é um mal entendido. Ambos sempre estão juntos. Além disso, estavam se beijando no quintal de casa. Ela estava se convencendo de que tinha enxergado errado, mas agora acha que estão realmente namorando. O Atari acredita que não importa o que diga. Izihara pensará o contrário. Satsuki se aproxima de Ishara e diz que não tem nenhum significado profundo. Ela é do tipo que beija qualquer pessoa como forma de cumprimento. Izihara diz que não está em outro país, mas Satsuki prova isso beijando seu rosto. O Atari pergunta o que ela está fazendo. Satsuki diz que não há nada entre eles. Pergunta se entendeu. De repente, Suzu acorda querendo tomar água. Então Satsuki a convida e deixa o Atari e Ishihara conversando. A garota está muito envergonhada e diz que aquilo não conta como seu primeiro beijo, mas ela não sabe o que está dizendo e decide sair correndo. Mas o Atari pede que espere um pouco. O garoto sabe que ela pode não acreditar no que está dizendo, mas é verdade que não está namorando Satsuki. E ambos não têm nada além de uma amizade de infância. Além disso, neste momento ele está ansioso para ir à praia com ela. Izihara vira-se sorrindo e também fica ansiosa para ir à praia com ele. No dia seguinte, ambos chegam à praia e o Atari fica encantado ao ver Ihara com roupas comuns. No entanto, Satsuki fica bastante encilumada. Todas as meninas percebem que a roupa de banho ficou ótima em Ishihara. Na mente da garota vem apenas a dúvida se o Atari gostou. A cena volta para o Atari, que sabe que precisa fazer o que for necessário para se aproximar de Ishihara. De repente, seus colegas aparecem chamando-o para nadar.
Ao aceitar, ele sabe que neste momento não há como se aproximar de Ishihara. Ao olhar para o lado, vê Satsuki repreendendo as pessoas que ficam flertando o tempo todo e não se afastam. O Atari para tirá-la dali. Ao levá-la para longe, o Atari pede apenas que nesse tipo de situação ela procure ajuda e não tente enfrentar as pessoas sozinha. Ao tentar mostrar seu biquíni, ela percebe que o garoto não está prestando atenção. Acha melhor que ele vá atrás de Zirara o quanto antes. Ela pensou que o Atari estivesse ansioso por isso. O garoto gostaria de saber do que ela está falando. Pergunta o que ela fará, já que todos foram nadar. Satsuki explica que é a primeira vez que vai à praia. Além disso, não sabe nadar. Como faltava muito ao colégio, sempre matava a aula de natação. Agora o Atari tem certeza de que não sabe quase nada sobre ela. Por exemplo, gostaria de saber que tipo de vida ela levou nos últimos 6 anos. Mesmo assim, Satsuki quer entrar na água, já que foi até a praia. De repente, o amigo de Atari aparece pedindo que ele vá comprar algumas coisas junto de Ishihara. Atari diz a Satsuki que voltará mais tarde para ensiná-la a nadar. Ambos saem juntos e estão bem nervosos. Para quebrar o clima, o Atari decide verificar o que seu amigo mandou, mas percebe que ele pediu para que ambos almoçassem juntos em algum lugar. A cena volta para Satsuki e o amigo de Atari, onde ele pergunta se a garota está apaixonada por Atari. Ela responde que não. Então o garoto decide que torcerá para que os dois deem certo. E logo a garota fica com ciúmes disso. A cena volta para os dois pombinhos que estão comendo, mas logo aparece um grupo de pessoas elogiando Irara por ser muito bonita, dizendo que as mais quietas são as que mais trocam de namorado. Nervosa e sem saber o que fazer, o Ata puxa para longe. O garoto elogia a roupa de banho que ela escolheu e ela fica bastante envergonhada, já que estava indecisa sobre o que escolher. Ela fica feliz por o Atai ter gostado. Nas costas da garota aparece Fujioka. Ele percebe que a garota está muito bonita desde que cortou o cabelo e que está parecendo mais madura. Não imaginava que a encontraria na praia. De repente, o amigo do garoto o chama para ir embora. Ishihara se lembra de que esse garoto havia prometido ser diferente dos outros rapazes, mas na verdade mostrou-se igual a todos, que só pensam em coisas impróprias para a idade. A cena volta para o amigo de Watari, que percebe que ambos estão demorando, mas escuta algumas garotas comentando sobre Fujioka, e então o garoto entende o que deve ter acontecido.